olha que interessante, né? Nós lemos aqui os textos que fala que ele iria blasfemar, ia mudar os tempos e as leis, ia proferir palavras contra o Altíssimo, né? Blasfemar contra tudo. Essas blasfêmias certamente estão ligadas aí ao não reconhecimento, né, do filho. Porque, veja bem, não tem a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica adora o filho. Né? A Igreja Católica, por mais que tenha os seus erros lá, mas elas adoram o filho. Elas não blasfemam contra o filho. Agora, a religião islâmica, sim. A religião islâmica não vê Jesus como Deus, não vê Jesus como um ser eterno. De hipótese alguma, o adora. E João disse que aquele que nega o Pai e o Filho, esse é o anticristo. Então, essa boca cheia de blasfêmia, blasfema tanto quanto a pessoa de Jesus, como também tudo que se refere a ele, que está no céu. Por isso que é, né, um império de pouco tempo, em comparação a todos os outros impérios. Né? 3 anos e meio apenas, que eles vão estar ali tendo essa autoridade. É só isso que Deus dá para eles. Só isso. Tá? E ele abre a sua boca em blasfêmia contra Deus. Já expliquei aqui os diversos tipos de blasfêmia, principalmente contra o nome. Tá? Vai surgir palavras contra o nome de Jesus, do seu tabernáculo, tá? Da sua igreja, e também dos que habitam no céu, dos anjos, né? De tudo. Ele vai blasfemar da pessoa de Jesus, quem nega o Pai, nega o Filho, quem nega o Filho, nega o Pai, né? Da igreja e de tudo que está no céu, na terra, no céu. Você veja o ódio que ele tem, a raiva, por isso que diz, ele vem com grande ira, contra tudo que se chama Deus. Por isso que Paulo fala que ele vem contra tudo que se chama Deus, tudo que é divino, tudo que se chama Deus é tudo aquilo que tem o nome de Deus. Nós temos o nome de Deus, está lá, 144.000, na sua testa, tem o selo, está escrito o nome do Pai ali. Tudo que se chama Deus, tudo que tem o nome de Deus, que tem o selo de Deus, ele se levanta contra. Ele vai se levantar com grande ira, né? E é permitido fazer guerra aos santos. E esta guerra nós vimos na semana passada. Ele vai tentar guerrear, ele vai colocar sua água, né? Nós vemos os textos, dá a entender que é levantar um exército contra a igreja, só que ela será guardada no deserto. E aí o que ele vai fazer? Vai fazer contra os remanescentes, contra a semente lá em Israel. Esta guerra ele vai fazer contra os santos e vai vencer. Vai vencer por quê? Porque vai haver muitos mártires, né? Eu já vi gente dizendo assim, ó, fazendo agora um pouquinho de apologia, né? Não se pode vencer a igreja. Mas esses são os filhos de Deus. Quer dizer, igreja não se vence, filhos de Deus se vence. Todo mundo aqui é filho de Deus. Não se vence a igreja, irmãos. Jesus morreu, a igreja foi vencida. Os apóstolos morreram, a igreja foi vencida. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque para Deus ninguém morre, todos vivem. Todos vivem para Deus, né? Então, esse vencer aqui é vencer a carne. É o que nós vimos lá em Apocalipse 11, né? Os gentios, eles pisam o átrio, mas não pisam o Santo dos Santos. Eles podem matar o nosso corpo, mas não vence a nossa alma. A nossa alma está guardada, né? E ele faz essa guerra contra toda tribo e língua e nação, porque não é só contra os filhos de Deus, é contra tudo que se nomeia, vou recapitular, é contra tudo que não reconhece o anticristo como o Senhor, o anticristo como Deus, porque ele vai se sentir ser como o próprio Deus, né? Ele vai ser aquele que vai ser considerado o Messias, tanto de judeus quanto de islâmicos. Ele vai ser considerado o Messias. E ele quer ser reconhecido como Messias e quer ser adorado como Messias. Não vai abrir espaço para outra religião. Não vai abrir espaço para nada disso. É um império único no mundo, uma verdadeira Sharia. A gente vê que a própria mensagem do Evangelho Jesus chama-se, se alguém quisesse me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e morra. Né? A mensagem do Evangelho é essa. É morrer desde o começo. Né? E a gente vai ver que ali no texto ele também fala assim, daqueles que não estavam com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Né? Por que eles não estavam lá? Porque não morreram para si mesmos. Como diz lá em Gálatas 5, né? Os frutos das obras, quem
for praticante dos frutos da carne, não vai herdar o reino de Deus, né? E ali a gente vê que para a gente herdar o reino de Deus é necessário morrer. E, assim como Paulo disse também, né? Que já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele fala também assim que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, quando você mesmo já se mata, o fato de você entregar sua vida é apenas um pequeno detalhe. Né? Ser morto, ser machucado, humilhado, maltratado, isso não é como dizem muitos, né, que creem no pré-tribulacionismo, a noiva não pode ser machucada, não vamos nos apresentar para Deus toda ensanguentada, mas isso é totalmente contrário às Escrituras. Olha o que o Senhor Jesus falou, Mateus 10, a partir do verso 28. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma, que foi o texto que o pastor Igor citou. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí ele vai discorrendo aqui, não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai. Quanto mais a vós outros, até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Aí ele vai falando. Verso 32. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. No contexto de quê? Me confessar diante da morte, diante de uma perseguição. Mas aquele que me negar, amar a sua própria vida diante dos homens, eu também o negarei. Então, aqueles que fogem da tribulação, da perseguição, então estão mais próximos de negar a Cristo do que vencer. O importante, não importa se somos pré ou pós, o importante é estarmos prontos. Mas, queridos, se nós não entendermos que o sofrimento faz parte, e isso é uma honra para Deus, no Salmo diz, né, que Deus se alegra com a morte dos seus santos, se nós não compreendermos isso, nós vamos nos escandalizar no tempo do fim. Por isso que a mensagem do arrebatamento secreto não adianta, não prepara a igreja para o tempo do fim. Aí ele fala das dificuldades, né? Não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, divisão. Aí ele vai falando aqui, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem, todavia, perde a sua vida, por minha causa, achará. Então, a perseguição, a tribulação, a angústia, morrer por amor a Cristo é uma vitória. Quando lembra que nós meditamos no primeiro selo, que é Cristo vitorioso para vencer. E quando nós somos perseguidos, se nós fizermos parte da igreja que vai dar a sua vida, então ali não é uma derrota, é uma vitória. E também a igreja que for conservada viva no deserto, se perseverar até o fim, também será uma vitória. Então, tanto um que morre, tanto um que é conservado vivo, é vitória. Por isso que o texto de Apocalipse 11, que o pastor Igor também citou, no verso 2, se encaixa perfeitamente nesse texto que lemos aqui de Mateus. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário, não nessas, porque ele vai ser dado aos gentios, aos povos, tribos, línguas e nações, ou seja, do povo da besta que emerge do mar. Quando nós meditarmos no próximo podcast, nós vamos ver que também há uma besta que emerge da terra. O Grace até falou um pouco aqui. Essa terra nós compreendemos que seja o próprio Oriente Médio. Mas aqui é a besta do mar. Porque tem muitos irmãos que interpretam que a grande tribulação, que a perseguição vai ser só em Jerusalém. Mas nós estamos aprendendo aqui que mar são povos, línguas e nações. E aqui está dizendo gentios, olha. Ele foi dado aos gentios. Gentios, para que nós entendamos aqui, fora do contexto de Israel. Então haverá perseguição não somente em Israel, mas também em todos os 4 cantos da terra. Até porque o arrebatamento vai acontecer nos 4 cantos da terra. No Apocalipse 14 vai haver uma ceifa em que nos 4 cantos da terra será feito o arrebatamento. Entendeu? Então, muito importante nós entendermos isso. Então, esse texto aqui que nós lemos de Apocalipse 13, verso 7, foi dado também que pelejasse contra os santos. Aqui é no contexto dos santos que estão fora dos limites de Jerusalém, porque é a besta que emerge do mar. No próximo podcast, nós vamos ver a besta que emerge da terra. Nós vamos compreender que é do Oriente Médio. Mas aqui no podcast de hoje, o contexto é o que vai acontecer fora dos limites de Jerusalém. Por isso que Apocalipse 11 fala que a besta sobe do abismo. Abismo e mar eles são sinônimos. Então, por isso que ele fala que são gentios. Então, foi dado que pelejasse contra os santos do resto do mundo, fora dos limites de Jerusalém, e os vencesse. Deu-se a lei da autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, durante 3 anos e meio. Então,
esses textos aqui não nos deixam dúvidas de que, de fato, a igreja do mundo inteiro vai estar aqui padecendo perseguição contra o anticristo. A doutrina do pré-tribulacionista, ela não subsiste à luz da palavra de Deus. Só um fato histórico aqui, que é interessante, até para nos animarmos, né? Quando os primeiros cristãos eles morriam, iam para a arena ou iam ser queimados, né, em praça pública, era feito muitas das vezes um julgamento, era bem rápido o julgamento, e já eram condenados, né? Ficavam lá presos e no dia seguinte eles iam para o martírio. As mulheres, o que elas faziam? Já sabendo que iam ser martirizadas, elas tomavam banho, pegavam a melhor roupa, o melhor perfume, né? Se produzia toda para dizer para morrer da melhor forma possível, toda bela. Vou morrer toda bela para o Senhor. Eu estou assim porque eu agora vou estar com Cristo, então eu quero me embelezar toda. Então, olha a mente, né? Dos primeiros cristãos. Muitos morriam cantando, sorrindo, alegre. Né? Adorando, estavam lá adorando, né, ao Senhor. Olha a fé, o amor que eles têm. Isso para eles, como eles mesmos dizem, né? Eu estou imitando o mestre dos martírios, Jesus. Né? Ele é o mestre, ele nos ensinou como morrer, então tem que morrer como ele me ensinou. Né? A morte de Jesus é o exemplo de como eu devo viver, ser fiel até a morte. Ele é a fiel testemunha. Né? Eu não estou dizendo que a gente está aqui e todo mundo está torcendo para morrer. Não estou falando disso. Ninguém está torcendo para morrer. Mas eu estou dizendo que morrer por Jesus não é vergonha. Não é derrota a igreja, a noiva. Né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, para a igreja primitiva, era honra. Isso era uma honra. Morrer como Jesus era uma honra para eles. E o que naquela época era honra, hoje para muitos é uma questão de vergonha. Olha como é que muda, né? O conceito, né? Eu trouxe um texto aqui que está lá em 2 Tessalonicenses e fala exatamente da vinda de Cristo, né? Irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele nos ares. O irmão Wagner falou sobre o pré-tribulacionismo, né? Isso. Então, que a gente não tire da nossa mente, que não movamos facilmente do nosso entendimento e nem nos perturbamos por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E esse aqui é o ponto que eu queria trazer. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando a gente entende esse ponto aqui, esse é o momento de entender sobre o entendimento, sobre o rio, sobre esse mar que o dragão está arrojando as pessoas, né? A gente consegue ver que o engano, a serpente, muitos textos nos diz que a cauda, né? A cauda significa o engano. E Satanás, quando ele é atirado, ele vai desesperado atrás de enganar o maior número de pessoas possíveis. E não é absurdo a gente entender que isso começa dentro do punho religioso, né? Porque a operação do engano, ela é muito parecida. Muitas vezes o engano é parecido com a verdade. Tipo assim, não precisa tu ir muito longe para te ter um entendimento. Não, mas eu entendo um pouquinho diferente aqui. E daqui a pouco você está abraçando uma coisa que não vem da parte de Deus, né? A gente falou aqui muito, tratamos de muitos versículos aqui a respeito do cunho da parte dos reinos, né? Da parte do rei, o poderio dos impérios, né? Mas a gente sabe que uma parte espiritual está por detrás, entende? Então a religiosidade estará também sendo afetada nesse momento, e não só também, como principalmente para afetar o quê? O entendimento das pessoas. E as duas testemunhas neste momento estarão o quê? Apregoando o contrário e tentando comunicar às pessoas. Olha só que interessante, né? Que diz aqui, ó. O que eles estão dizendo, as duas testemunhas? Ó, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai quem? A besta? Não. Aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. É praticamente como se estivesse mostrando o que está surgindo deste império não é a verdade. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, né? Aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então aí já vai entrar Apocalipse 17, mostrando sobre a grande Babilônia. A gente não vai dar esse zoom agora, mas porém está tudo englobado.
é o poder religioso com também o poder das nações, o poderio dos reinos, assim, talvez sancionando lei e dando autoridade para que caladamente essa falsa união religiosa possa aí surgir para, principalmente, atingir a mente das pessoas. E o terceiro anjo diz, né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, meus irmãos, não será por falta de aviso. Por falta de aviso não será. Entende? Então, assim, pode ser não. Por mais que a palavra nos aponte, né? Que propriamente das 10 virgens, 5 serão nécias, não vão ouvir. Vão dar o entendimento para a operação de erro. Mas o que vai fazer? Por quê? Porque não cultivaram o espírito, não atentaram para o clamor da meia-noite, não atentaram para a voz do noivo, né? E não despertaram, entende? Não despertaram. Então esse ponto é muito importante para que a gente entenda de que não vai ter inocente nesse momento. Não tem assim, eu não sabia, não vai ter isso. Eu tenho essa concepção de que não vai ter isso, eu não sabia, ninguém me avisou. Não vai ter isso, meus irmãos. Não vai ter isso. Mas infelizmente eu consigo ver que por falta de busca, por falta de interesse em se aprofundar na palavra, de ter o conhecimento, de ter um comprometimento com Deus, um comprometimento com o evangelho verdadeiro, né? De lutar contra a carne e muitas outras coisas, as pessoas vão se deixar enganar, né? E não é muito raro você ver aí dentro de religiões que as pessoas estão buscando o quê? Prosperidade. Eu quero uma profecia de bênção. Eu já cansei de ver, eu entro no Facebook às vezes para olhar, quando a pessoa diz assim, eu faço uma profecia de bênção para a sua vida, hoje alguma coisa vai acontecer. Nossa, eu nunca vi, dá uns 50, 60 amém rapidinho. Porque as pessoas querem isso, entende? Eu fico assim apavorado, amém, eu recebo, em nome de Jesus. As pessoas querem poderes materiais neste mundo, enquanto nós precisamos estar preparados para ser um mártir, para ser essa testemunha, entende? Então, meus irmãos, não é o momento de nós nos preocuparmos com a nossa vida aqui nesse mundo. É o momento de mudarmos e renovarmos a nossa mente, estarmos preparados para que, se preciso for, morrermos por causa do Evangelho.